Boa noite, família da ressurreição. A paz do Senhor a todos, amém? A igreja pode se sentar. Sejam todos muito bem-vindos aqui à casa do Senhor, à casa do nosso Pai. Mais um dia que o Senhor fez para mim, para você. Então é motivo de alegria a gente estar aqui hoje, nessa noite, para celebrar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão. Eu acredito que não, mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Anglicana Ressurreição Pomos, e é muito bom estar aqui hoje reunido em comunhão, em unidade com o Senhor aqui. Então seja muito bem-vindo aqui à casa do nosso Pai. Posso dar o playback, tá, irmão? Então, gente, hoje a gente está iniciando mais uma nova série de sermão, a série de sermão que a gente vai ministrar durante todo o mês de abril. O tema dessa nova série é importante porque fala sobre construção. O tema da nova série é Construindo uma Nova Vida. E por que é importante? Porque a palavra de construção, ela é diferente da palavra reforma. Quando a gente vai fazer uma reforma, é porque algo velho estava ruim, a gente precisa fazer uma reforma, um paliativo. Mas a construção traz a ideia de algo novo, algo nunca criado, algo que não existia ainda. Então Deus está nos chamando nessa noite para construir uma nova vida. Deus está nos chamando para construir algo que ainda não existia, um relacionamento, uma intimidade. Então, durante todo esse mês, a gente vai falar sobre essa série que é a Construindo uma Nova Vida. Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhum domingo daquilo que Deus vai ministrar sobre o nosso coração. Amém? Amém. Aleluia. Vou convidar você a abrir sua Bíblia nesse momento, lá no livro de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler do versículo 16 ao 20. 16 ao 20. Para quem tiver sem Bíblia, não tem problema, vai estar aqui na tela, na versão que nós vamos ler. Você que está agora nos acompanhando em casa pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor também esteja na sua casa. Você é muito bem-vindo aqui também na nossa família, mesmo que de maneira online e remota. Deus abençoe também a sua vida. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 16, diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, diga, no mesmo instante. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e eles o seguiram, deixando seu pai. Diga, deixando seu pai. Deixando seu pai. Então eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados do barco. E essas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, Pai, na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar promovendo essa construção de algo novo na nossa vida, Pai. Que esses alicerces que serão fundamentados hoje, nessa noite, Pai, sejam alicerces plantados no Espírito Santo, Senhor, porque mesmo que a tempestade e a dificuldade venha, Pai, eles não serão abalados, eles não serão destruídos, Pai, porque estamos construindo para a nossa vida eterna, Senhor. Então, Pai, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, coloca vida, Pai, em tudo que vai ser ministrado nessa noite, e que essa palavra traga mudança de vida, traga transformação e renovo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Que eu não te atrapalhe em nada nessa noite, que eu seja apenas um canal para levar a tua palavra, a tua mensagem para o teu povo, Pai. Mas que vai ficar no meu coração e falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Rocha a minha dentro do meu, é por isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Construindo uma nova vida.
Essa é a proposta de Deus para mim e para você hoje, nessa noite. Ele quer construir algo novo, porque a gente poderia afirmar que existem milhões e milhões de pessoas que poderiam estar vivendo uma vida linda e extraordinária em Jesus Cristo, mas não está vivendo porque está gastando a sua vida com coisas que não são essenciais. Gastam o seu tempo, gastam a sua vida, o seu dinheiro em coisas que não são duradouras, e a gente acaba se acomodando apenas a ter uma vida regular, uma vida normal. Eu sempre falo que o maior inimigo do excelente é o bom. O maior inimigo do extraordinário é o ordinário. E o problema é que a gente se acostuma com essa vida e começa a fazer decisões erradas que nos afasta da presença do nosso Pai. Gente, tem um estudo interessante que fala que durante um dia nós tomamos em média 35 mil decisões. Você tem noção disso? Que a nossa vida ela é marcada por decisões, e durante um dia de 24 horas você decide 35 mil vezes. Como assim, pastor? Quando o seu telefone desperta lá, quando você clica no soneca, é uma decisão. Ou quando você desliga o alarme e se levanta, ou perde o horário, tudo é uma decisão. A nossa vida é marcada por decisões. E a gente toma mais ou menos 35 mil decisões. E se você começar a decidir com inteligência, você vai começar a experimentar e a viver uma vida extraordinária, uma vida transformada. As pessoas que conseguem avançar são aquelas que conseguem transpor os obstáculos que a vida levanta. São as pessoas que ultrapassam os seus limites, andam em direção ao que é novo. As pessoas, Deus nos chama nessa noite a ousar, a você ser desafiado a sair da sua vida medíocre. O que é uma vida medíocre, pastor? É uma vida na média. Sabe aquela pessoa, e talvez você foi essa pessoa durante a sua vida na escola, faculdade, que as escolas têm uma média para passar. Algumas são 6, outras são 7. E você rala, você sofre apenas para tirar um 7. Aquela pessoa que se conforma só passar na média. O que Deus quer nessa noite é que eu e você, a gente rompa com essa barreira do medíocre para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. A gente precisa sair da superficialidade, gente. O nosso relacionamento com Deus, infelizmente, de muita gente, é só no domingo, no culto. Tem gente que não se relaciona, tem gente que não ora. A gente vive essa vida superficial, tem gente que acha que está bom. Aí, pastor, tá bom, estou indo para o culto no domingo e na quinta, tá bom demais já. Para que mais? E Deus nos chamando para algo extraordinário. Deus nos chamando para algo novo. Nós fomos criados, gente, para se relacionar com Deus. Nós fomos criados para viver em outro nível. Nós fomos criados para viver de maneira sobrenatural. E esse texto, ele é muito interessante, porque ele mostra o desprendimento que esses 4 homens tinham. Pedro e André, João e Tiago. Eles foram chamados por Jesus para seguir Jesus. E eles nem pensaram 2 vezes, velho. Se fosse comigo, eu não ficaria tão rápido assim, não. Imagina você deixar tudo para trás, sem nem pensar, sem nem pestanejar, sem nem ouvir alguma outra opinião. Com certeza eu ia voltar para casa, falar com minha esposa, falar com meus pais. Será que eu faço isso, não faço? Mas os caras não pararam. Eles apenas responderam e começaram a seguir Jesus. Essa série Construindo a Nova Vida, ela quer trazer essa proposta para a gente começar algo novo, um relacionamento novo, uma vida nova com Deus. E o tema dessa primeira mensagem é: a nova vida me traz uma missão especial. Essa nova vida que Deus quer construir comigo e com você, ela vai te trazer o entendimento de que existe uma missão sobre a sua vida. E essa missão, ela é especial. Essa missão, ela é extraordinária. Uma coisa interessante nesse pequeno texto que a gente leu, ele fala 2 vezes no barco. A primeira vez que ele é citado, ele fala sobre trabalho. Pedro estava trabalhando. E o que eu e você precisamos entender é que ter um trabalho
é uma bênção. Ter um trabalho é fundamental, porque significa uma garantia econômica. E a segunda vez fala sobre o pai, sobre família, sobre relacionamento. Ter uma família equilibrada é uma bênção. É uma bênção emocional para mim e para você. Mas essas bênçãos que a gente tem, trabalho, família, várias outras coisas, podem nos afastar do propósito de Deus, por causa do comodismo. A gente se acomoda tanto quando a gente tem uma família boa, quando a gente tem um trabalho bom, estável, e a gente, minha vida está boa, minha vida está na média, para que eu vou fazer coisa diferente? Para que eu vou buscar mudar? Esses caras, eles deixaram o barco, esses caras, eles deixaram o pai, deixaram a família, ele abriu mão de várias coisas para seguir Jesus, porque Jesus tinha uma missão especial para ele. Interessante é que a gente leu, Jesus então propôs substituir tudo isso que eles tinham, trabalho, família, para se tornarem pescadores de homens. Jesus estava olhando para eles dizendo, olha, vocês têm trabalho, e é muito bom ter trabalho, vocês têm vínculos afetivos, emocionais, e tudo isso é muito bom, mas eu tenho uma missão para vocês. Vocês vão pescar homens. Jesus, ele chama pessoas incomuns, pessoas improváveis, ele chama eu e você. Eu nunca me escolheria, gente. Eu nunca me escolheria, porque eu me conhecia quem eu era antes de Jesus. Eu era improvável, mas ele me escolheu. E talvez você está dizendo agora, pastor, eu não me escolheria também, mas fique feliz porque Jesus escolheu você. Ele escolhe justamente essas pessoas improváveis. E a igreja de Cristo, ele decide começar com esses caras realmente simples, uns caras que a gente não iria escolher. E entenda algo, Deus, ele só chama quem está trabalhando. Você nunca vai ver Jesus chamando uma pessoa desocupada. Ele só chama quem está trabalhando, ele só chama pessoas ocupadas, pessoas que têm realmente propósito de vida, pessoas determinadas. O grande problema é que a gente olha para essa história e a gente pensa que Pedro, João, André, Tiago eram desocupados, que não tinha plano de vida, não tinha proposta, não tinha sonho, não tinha nada para fazer. É como se ele estivesse lá esperando Deus aparecer e chamar ele. Não era. Ele tinha planos, ele tinha propósito, ele tinha várias coisas, mas comigo, com você não é diferente. Entenda, você está dizendo aí hoje, pastor, eu estou trabalhando demais, eu estou sem tempo, eu estou cansado, eu estou estressado, eu estou muito ocupado, pastor, não dá. É você mesmo que ele quer, é você mesmo que ele está chamando. Ele chama os ocupados, ele chama os trabalhadores, ele chama as pessoas que têm sonhos e planos. É essas pessoas que são chamadas para construir essa nova vida, amém? Amém. E a gente vai aprender nessa noite algumas atitudes que nós precisamos ter para abraçar essa missão. Porque para abraçar essa missão, que essa missão é especial, nós precisamos ter algumas atitudes. E a primeira atitude que eu e você, que nós precisamos ter é: sirva em todo tempo. Sirva em todo tempo. Gente, isso é muito importante, porque a Bíblia fala e Jesus diz: olha, eu não vim para ser servido, mas vim para servir as pessoas. O que Jesus estava querendo trazer é que ele muda todo o contexto da sociedade até aquela época, gente. O que é que a gente está acostumado? As pessoas que têm mais cargo alto são aquelas que não fazem nada, que só vivem para ser servida. A gente olha para nossas câmaras de vereador, para deputado, para presidente, os caras que estão lá em cima. Os caras estão lá só para ser servido, velho. Só está lá para comer o dinheiro da gente e não fazer nada. Qual é o costume que a gente acha quando o cara é rei, quando o cara é presidente? Ele vai ser servido por todo mundo. E Jesus vem para quebrar esse paradigma. Jesus vem, olha, eu sou dono de tudo, mas eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer diferente. Então servir, já que nós somos semelhanças, imagem e semelhança dele, a nossa principal e primeira função básica é servir as pessoas. Nós fomos chamados para servir as pessoas. E o grande problema é que a gente acha que servir ou exercer o nosso chamado, a nossa missão, só pode ser na igreja. Para de pensar isso.
O nosso ministério, servir pessoas, a nossa missão não é só na igreja. Claro que a gente vai ter que servir na igreja, mas é no seu ambiente de trabalho, é na sua vida comum, é na sua rotina normal. O interessante é que as igrejas fecharam a porta para Jesus e ele ficou, aonde é que eu vou servir? Não, ele falou o quê? Ele procurou um barco. Ele fez, Pedro, esse barco aí que tu está aí, deixa eu usar ele como púlpito, deixa eu usar o teu ambiente de trabalho para transformar vidas. Deixa eu usar aquilo que você usa para ganhar vida, para eu ganhar pessoas. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você, gente. Será que Deus está pedindo coisas para você e você não está concedendo a Ele? Talvez o que Deus está pedindo para você é: deixa eu usar o seu salão de beleza para eu alcançar vidas. Deixa o seu salão de beleza se tornar uma plataforma de propagação do Evangelho. Deixa com que o teu escritório, a tua oficina, seja um ambiente de transformação de vidas. O que Deus está nos chamando é para usar a nossa vida, o nosso ordinário, o nosso trabalho como um ambiente de transformação. Foi isso que ele falou para Pedro, gente. Pedro, deixa eu usar o teu barco. Deixa eu usar o teu trabalho para ganhar vidas. Talvez o que Deus está te chamando nessa noite é: deixa eu usar a sua sala de aula. A sua sala de aula vai ser um lugar de transformação. Não vai ser mais um lugar de divisão, de briga, de luta. A sua escola, a sua faculdade vai ser um ambiente de transformação. Deixa eu usar a sua rede social. Talvez o seu ambiente de trabalho seja a sua rede social, onde você alcança pessoas e você está usando ela para afastar pessoas de Jesus, onde você poderia usar ela para ganhar vidas para Ele. A gente pode dizer: ah, pastor, mas minha vida é muito estressante, é muito cansativa. Gente, olha para Pedro, vamos fazer só uma análise do que estava acontecendo com Pedro. A Bíblia fala que antes desse chamado, Pedro estava pescando a noite toda, pescou a madrugada toda e não pegou nada. Uma coisa interessante notar: não existia geladeira naquela época. Então o que é que estava acontecendo com Pedro? Pedro não tinha nada para vender, não tinha nada para ganhar dinheiro, não tinha peixe na frisa esperando para ele vender no mercado dele, não. Pedro vivia de peixe. Aquele dia era um dia terrível para Pedro. Pedro estava cansado, estressado, com sono. Eu não sei você, mas tem gente que fica com sono, fica um cavalo batizado na voz, o cara não dorme direito, misericórdia. Pedro estava assim, o cara a noite toda não pegou nada, não tinha dinheiro para comprar pão para comer. O cara estava perreado, velho. O cara estava estressado. Mesmo assim, ele fez: Jesus, usa aí, usa a minha vida para levar o teu nome, usa o meu trabalho para levar o teu evangelho. Será que é isso que não está acontecendo com a gente? Porque a gente está dando desculpa para Ele. Ah, eu estou cansado demais hoje, eu não vou para a igreja hoje. Ah, eu estou muito estressado, não tem como ficar servindo naquele ministério, porque o povo lá estressa a minha cabeça. Será que não é isso que a gente está fazendo? E Jesus querendo usar a nossa vida, para usar ela como uma plataforma para alcançar pessoas. Entenda, Jesus ele vai aonde existe dor, ele vai aonde existe sofrimento, e ele está convocando eu e você para esses mesmos ambientes, para que a gente vá onde tem pessoas sofrendo agora, pessoas aflitas, famílias sendo destruídas, crianças chorando em casa. É para esses ambientes que Jesus está nos chamando. Jesus queria usar o barco de Simão para servir as pessoas. Jesus utilizou os recursos que ele tinha à disposição. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos usar nossas empresas, recursos, nosso trabalho, dom, talento, aquilo que Ele nos deu para servir as pessoas, para servir a Jesus Cristo. Pare de achar que o único lugar que eu só posso servir é a igreja. Não, a igreja é fundamental porque ela se movimenta com pessoas servindo, mas o seu trabalho é um ambiente de servir. Aqui na igreja é um ambiente de serviço, mas não é um ambiente de estrelismo. Ninguém está aqui para ser visto. Infelizmente tem muitas pessoas que querem servir para ser visto, para aparecer, e não é isso. Nós estamos aqui para cumprir com essa missão que Deus está nos chamando. Você tem noção do impacto que é
quando você usa a sua função para servir pessoas através de Jesus. Imagina você chegar aqui e lá no acolhimento, está o médico que atende do plantão do posto aqui, um médico do hospital, e ele está recebendo você, vai dizer, meu Deus, um médico, um cara importante. É isso que Jesus quer. É que você use a sua vida. Você que é advogado, empresário, cabeleireiro, caminhoneiro, pedreiro, dona de casa, gari, ele quer usar o seu trabalho, a sua vida para alcançar pessoas. É isso que nós precisamos entender. Será que você está dando acesso a Jesus ao seu trabalho? Será que você está promovendo no seu ambiente ambientes que promovam cura e libertação de vidas? Será que a gente está usando aquilo que Deus nos deu para servir pessoas? Entenda, para que essa nova vida, para que a gente construa essa nova vida e a gente abrace essa missão especial. Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu preciso servir o tempo todo. Eu preciso servir o tempo todo. E a segunda atitude que eu preciso ter na minha vida é: siga a Jesus, mesmo sem compreender. Siga a Jesus, mesmo sem compreender. A gente viu que a primeira atitude é servir, e a segunda atitude é seguir. Seguir a Jesus. Gente, vai ter muita coisa que você não vai entender. Tem muita coisa que Deus fez, e tem muita coisa que Deus está fazendo, e você não vai entender. E você não vai entender, mas nós precisamos andar em obediência à palavra. Entenda, o extraordinário de Deus só vai se manifestar na obediência. Esse é o nosso grande problema. A gente quer que Deus faça as coisas grandes andando em desobediência. Não vai acontecer, gente. Se você não faz o básico, se você não faz o feijão com arroz, não vai acontecer. Deus, ele pede para você andar em obediência. Entenda, quando você começa a seguir a Cristo, você começa a ser empoderado para poder usar isso para a glória do nome dele. Veja, Jesus, quando escolhe discípulos, eles não tinham poder nenhum, capacidade nenhuma, mas o seguir a Jesus capacitou eles para viver o extraordinário. Capacitou ele para chegar a lugares que sozinho eles não chegariam. Nós precisamos obedecer mesmo sem entender. O interessante é que Jesus, quando chega para aqueles 4 caras, ele só diz: siga-me. Ele só diz: siga-me. Jesus não falou que ia ter dificuldade, Jesus não falou que ia ter sofrimento, Jesus não falou que ia ter perseguição, Jesus não falou nada disso. Só falou apenas: siga-me. E eles simplesmente seguiram Jesus. O nosso problema é que nós estamos querendo fazer do nosso próprio jeito. O nosso problema é que muitas vezes eu e você é como Jonas. Jonas, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele vai para outro lugar. O problema é que Jonas diz: eu sei o que é melhor para mim, eu sei fazer do melhor jeito, e a gente continua se afastando do lugar que Deus quer nos levar. O interessante é que a gente olha para aqueles 4 caras, no versículo 17, 18, diz assim: e disse Jesus: siga-me, e eu o farei pescador de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Quem mais a não ser Jesus é que tem a capacidade de chamar 4 caras, não falar nada, e o cara seguiu? Eles abriram mão de tudo. Não falou nada, não explicou nada, só chamou eles. Nós precisamos entender que essas práticas transformadoras de Jesus, ela vai acontecer no nosso cotidiano, no nosso ordinário, no nosso comum. A gente acha que Deus só pode agir se eu estiver dentro da igreja. Não é. Deus, ele vai agir no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na sua família. Deus não transformou esses caras, não foi dentro da sinagoga não, foi no barco dele, no ambiente de trabalho deles. Seguir Jesus requer urgência e obediência. Quando a gente é urgente e obediente, isso elimina o comodismo da nossa vida. Não tem como você fazer alguma coisa grande
continuando na sua zona de conforto. Você nunca vai alcançar coisas grandes, você continuando na sua zona de conforto. E o interessante é que esse mesmo versículo, ele diz assim: Jesus viu Simão e viu o seu irmão André. Ele apenas viu aqueles caras e a vida deles foram transformadas. O que Jesus está dizendo é que Ele está vendo você hoje. Jesus está vendo você hoje, assim como viu aqueles caras e tiveram uma vida transformada, simplesmente porque Ele viu. E Ele deseja ter você como seguidor dEle, como servo dEle. Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo toda a sua dor, todo o seu sofrimento, toda a sua solidão, pânico, rancor, amargura no seu coração. Mas seguir Jesus muda tudo. Seguir Jesus muda tudo, porque aqueles 4 caras seguiram Jesus. Vocês sabem e conhecem a história, quem foi que eles se tornaram. Assim é na nossa vida. Jesus, Ele está chamando você hoje nessa noite. Assim como Ele viu João, assim como Ele viu Tiago, Pedro, André, Ele está vendo cada um de vocês. Ele conhece cada um de vocês pelo nome. E Ele está chamando você para mudar a sua história. E qual vai ser a sua resposta, gente? Qual vai ser a sua resposta? Esses caras apenas seguiram, abandonaram tudo e foram atrás dele. O que é que eu e você vai fazer hoje, nessa noite? Nós precisamos entender, se queremos abraçar essa missão especial, é necessário atitudes de servir ao Senhor, de seguir Ele, independente se você está entendendo ou não. E por fim, a terceira atitude que Ele espera de nós é que você esteja divorciado de tudo aquilo que não é essencial. O versículo 18 diz assim: no mesmo instante, repita comigo, diga, no mesmo instante. E no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram. Você percebe a atitude desses caras? Foi no mesmo instante que eles não pensaram. O interessante é que essa palavra deixaram, no original grego, ela significa afiene, que significa divorciar. Divorciar é abandonar alguma coisa, é deixar algo para trás. E o que foi que esses caras deixaram para trás? E o interessante é que eles deixaram trabalho, rede, deixaram família, deixaram tudo, gente, para seguir Jesus. E algo que eu sempre falo, que quando a gente olha para essa história, a gente não compreende muito bem. Esses caras, dos 12 que Jesus chamou, 11 quando foram chamados, eles tinham entre 14 e 16 anos. Você tem noção do que uma criança de 14 anos é deixar o pai, deixar a mãe para seguir Jesus? Tem noção disso? Mas foi isso que essas crianças fizeram. Quando Jesus chamou eles nem pensaram. Eles só fez, vamos embora, vou seguir Jesus. Só Pedro era maior de idade. Só Pedro tinha mais de 20 anos. Mas o interessante também é que Pedro ele teve que abandonar muita coisa aqui. Jesus ele não chama Pedro quando Pedro está quebrado. Você lembra que Pedro estava com sono, estressado, sem dinheiro, sem nada? Imagina se Jesus chama Pedro naquele primeiro momento. Tem muita gente que diz, ô Jesus, eu estou quebrado, meu casamento está acabando, estou sem comida em casa, está tudo errado em casa, só tem tu, vai comer. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus, antes de chamar Pedro, ele manda Pedro ir pescar. Pedro vai e lança a rede, acontece a pesca milagrosa, uma pesca que nunca tinha acontecido, e Pedro fica rico naquele momento, porque o negócio dele ia prosperar, ia bombar, ele ia começar a ganhar dinheiro. O que é que eu e você ia fazer? Aí deixa chamar Jesus, vamos abrir uma sociedade comigo, uma parceria, vamos frigorífico à grande pesca. Ia ganhar dinheiro, o negócio dá certo. Toda vez que vai ser acabando o peixe, Jesus, vamos lá, lançar a rede de novo para bombar aqui. Ia ser bom demais, gente. Mas ia fazer isso.
Mas Jesus, pai Pedro, agora tu tá rico, cara. Agora vem me seguir. E aí a gente lembra de João Grilo, né? Então quando esse negócio de ficar rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Pedro era pobre, ficou rico e ficou pobre de novo. Ele que abriu de tudo, velho. A gente pensa que os caras não tinham nada para fazer, por isso que seguiram Jesus, mas não foi. Eles tiveram que renunciar muita coisa para seguir Jesus. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós precisamos renunciar às coisas que não são essenciais. Tem muita coisa que não é essencial e a gente está se apegando e não está seguindo a Jesus, porque a gente está focando só naquilo que a gente está vendo. Mas Paulo fala em 2 Coríntios que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não precisamos ver para crer, nós vivemos por fé, e é isso que nos confronta, é isso que nos leva a avançar. Esta é uma regra básica. Se você quer seguir Jesus, se você quer abraçar essa missão especial que Ele tem para você, é necessário você renunciar àquilo que não é essencial. O que é que você tem como prioridade? O que é essencial para a sua vida nessa noite? O que Deus está te chamando nessa noite, gente, é para você se divorciar de tudo aquilo que está ofendendo a Ele. Talvez o que está ofendendo a Ele nessa noite é sua falta de perdão. Você não consegue perdoar e seu coração fica duro, fechado. Isso tem ofendido a Deus e eu não estou liberando isso. Eu não vou conseguir cumprir a minha missão especial por causa disso. Talvez são as minhas amarguras, dores, passados. Nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos faz errar o alvo e se apegar ao que é essencial. Jesus nessa noite está convidando você a mudar de vida, gente. A proposta de Jesus é uma construção, como eu falei, construção é algo novo. Quando você quer construir um quarto é porque não existia aquele quarto. Deus está te chamando para você construir algo novo, mas só vai construir algo novo se você abandonar o velho. É necessário abandonar as velhas estruturas. É necessário abandonar os velhos ambientes para que você possa experimentar o novo de Deus sobre a sua vida. Se você quiser abraçar nessa noite essa missão especial que Deus tem para você, é necessário você ser um servo dele, no seu ambiente de trabalho, aonde você estiver. A sua vida é uma extensão do amor de Jesus. Então o seu trabalho vai ser um ambiente de transformação e de cura também. Entenda que você precisa seguir Jesus, se tornar um discípulo dele e também se afastar e renunciar de tudo aquilo que não é essencial. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para parecer que está acabando? O louvor pode vir. Gente, eu sempre falo que toda palavra que Deus ministra aqui nos cultos nunca é por acaso. A gente pode até falar, mas pastor, é porque eu estou escalado, estou escalada hoje e eu tenho que estar na igreja. Mas sabe, foi Deus que me trouxe aqui hoje, nessa noite. Deus trouxe cada pessoa para que cada pessoa entenda que existe uma missão especial sobre a sua vida. Existe uma missão que Deus está querendo fazer algo novo, construir algo novo sobre a sua vida. Mas é necessário que você entenda que você precisa servir ao Senhor. Servir ao Senhor na igreja também, é claro, nossos ministérios todos estão precisando de pessoas. Drone, kids, todo ministério da nossa igreja precisa de gente para servir. Mas também é no seu ambiente de trabalho, é também na sua casa, na sua família, onde você estiver. Ele está te chamando para você ser uma plataforma de impulsionamento do Evangelho de Cristo. Você precisa entender que você precisa seguir o Senhor. Seguir ao Senhor mesmo sem entender nada, mesmo sem estar entendendo, e também renunciando, se divorciando de tudo aquilo que não é essencial, de tudo aquilo que tem que afastar da presença de Deus. Feche teus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a tua palavra, ela
dias, Senhor.